Antes de existir o inventor celebridade, existiu Thomas Edison. Antes de existir o laboratório corporativo de pesquisa, existiu Thomas Edison. Antes do mundo entender que inovação podia ser organizada como sistema, com oficina, química, vidro, cobre, cadernos, testes, equipe, patentes, capital e propaganda, existiu Thomas Edison. Ele nasceu em 1847, quando a eletricidade ainda era quase um truque de laboratório. Morreu em 1931, quando o mundo já brilhava com luz elétrica, ouvia vozes gravadas, assistia imagens em movimento e vivia cercado por tecnologias que ele ajudou a empurrar para a realidade. Mas Edison não foi só luz. Foi também método, mercado, vaidade, dureza, teatro público e sombra moral. Ele não inventou apenas objetos, inventou uma forma de fabricar invenções. E é por isso que sua história precisa ser contada inteira. Meu nome é Mário Farina e eu quero que você coloque seu dedinho aí, dá o like, se inscreve no canal, nos ajude a continuar produzindo. Porque a história de Thomas Edison é a história de alguém que criou um processo de produção de produtos e de patentes. Uma fábrica de invenções. O homem que transformou a invenção em indústria. Indústria do quê? De inventar. Ele não foi só o homem da lâmpada. Essa frase repetida demais quase diminui a escala do personagem. Edison foi algo mais raro e mais perigoso. Um homem que ajudou a mudar a forma como a civilização inventa. Nasceu em 1847, quando a eletricidade ainda era quase um fascínio de laboratório, um território de experiências, fios, faíscas e promessas. Morreu em 1931, quando o mundo já estava iluminado, gravava sons, exibia imagens de movimento e começava a parecer moderno de um jeito que a sua geração de infância mal poderia imaginar. Como para mim é difícil tentar imaginar um futuro próximo, recente, com robôs, computação quântica, inteligência artificial, e um mundo de novidades que se sobrepõe. Imagine a época entre um ponto e outro. Ele atravessou a transformação do século XIX artesanal para o século XX industrial, e não como espectador, como um protagonista. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1847 em Milan, Ohio. Era o sétimo e último filho da família. Quando tinha 7 anos, se mudou com os pais para Port Huron, no Michigan. A América da sua infância era uma América de trilhos, telégrafo, oficinas, madeira, ferro, expansão territorial, comunicação acelerando e mercados ainda em formação. Não era uma época em que a tecnologia vinha pronta, embalada e distribuída. Era uma época em que quase tudo precisava ser improvisado, adaptado, consertado, testado e arrancado à força da matéria. Edison cresceu nesse mundo e esse detalhe é decisivo para entender. Ele não nasceu num universo de sistemas estáveis, nasceu num universo em montagem. Na escola, não foi a criança harmoniosa da narrativa bonita. Sua passagem pelo ensino formal foi curtíssima. Na realidade, foi expulso. O National Park Service registra que ele frequentou a escola por apenas alguns meses. Depois foi educado em casa pela mãe, Nancy Edison. Isso é importante não para romantizar a rejeição à escola, mas para compreender o que formou sua mente. Edison não foi moldado por currículo clássico, disciplina acadêmica, longos anos de aula. Foi moldado por leitura autônoma, curiosidade, experimentação, observação prática e uma relação muito direta com problemas concretos. Enquanto outros aprendiam por repetição, iria aprendendo por tentativa, erro e interesse de verdade real. Aos 12 e 13 anos, ainda menino, ele já trabalhava na ferrovia vendendo jornais, doces e pequenos produtos na linha entre Port Huron e Detroit. É engraçado como hoje se critica o trabalho, eu não digo trabalho infantil,
Mas não vejo pessoas sendo prejudicadas por se desenvolver, não só na escola e brincando, se divertindo, mas também trabalhando. A vida real. Esse é um ponto que costuma ser resumido demais, quando na verdade é uma das grandes escolas da sua vida. O trem lhe deu algo mais importante do que salário, deu ritmo industrial, deu noção de fluxo, deu comércio em movimento, deu pressa, ruído, atraso, coordenação, repetição, entrega e informação circulando. Foi ali entre vagões e estações que Edison começou a viver na prática o mundo que depois ajudaria a transformar. E é justamente nesse ambiente que ele se aproximou da telegrafia, do telégrafo, que na época era, no século XIX, a forma mais veloz e estratégica de comunicação à distância. Aos 16 anos ele já era aprendiz de telegrafista. A questão da surdez parcial, uma das passagens mais citadas da sua biografia, precisa ser tratada com cuidado. A lenda popular fala em um experimento químico no trem, em um acidente, em um condutor que o teria puxado pelas orelhas, ou em outros episódios dramáticos. Essas histórias circularam muito. Mas, no fundo, na pesquisa britânica ressalta que a causa exata é incerta e a explicação mais plausível envolve problemas auditivos da infância, talvez ligados à mastoidite ou a uma predisposição familiar. O que é seguro afirmar é que Edison se tornou significativamente surdo ainda jovem e que isso o marcou profundamente. Mais tarde, ele próprio tratou essa limitação também como uma espécie de isolamento funcional que o ajudava a se concentrar. É o que eu sempre reforço na vida profissional, na vida empresarial, a escuta ativa, o esvaziar a mente e ouvir atentamente o que é dito. É uma forma de concentração com aqueles que você está, o entender o que está. E esse isolamento o ajudava a se concentrar. É um detalhe poderoso. Aquilo que poderia tê-lo diminuído acabou sendo incorporado por ele ao seu próprio método de trabalho. Dos 16 aos 22 anos, entre 1863 e 1869, vejam, não estamos sequer em 1900. Edison trabalhou como telegrafista em diferentes cidades. Esse período não é apenas uma fase de sobrevivência profissional, ou de sobrevivência. É a forja do inventor. O telégrafo era a artéria nervosa do século XIX. Por ele corriam ordens, preços, notícias, decisões, comércio e controle ferroviário. Que escola fantástica! Para alguém realmente interessado, curioso. Edison foi treinado justamente nesse universo em que a comunicação, a falha técnica, a repetição confiável, velocidade de transmissão e precisão eram tudo. Sua mente se formou numa tecnologia que exigia atenção obsessiva e solução prática. Antes de ser inventor de massas, ele foi operador de sinais no telégrafo. Antes de lidar com multidões, lidou com circuitos de urgência. Quando chegou aos 22 anos, em 1869, veio sua primeira patente importante. O Volt Recorder, um registrador elétrico de votos para legislativos. Vejam só. A invenção era engenhosa, o problema é que fracassou comercialmente. E aqui está uma das grandes pérolas formadoras de Edison. Os políticos não queriam velocidade no processo de votação, queriam tempo para manobra, articulação e pressão. Foi então que Edison aprendeu uma das lições mais brutais e mais úteis da vida prática. Uma boa solução técnica pode morrer se o mercado ou a estrutura de poder não a desejam. Utilidade aceita, desejada. Demanda. Essa percepção o acompanharia para sempre. Edison nunca mais queria inventar apenas o que era possível, passou a querer inventar o que seria adotado. Depois disso foi para Nova York e entrou com força no universo dos indicadores de bolsa de valores e da impressão telegráfica. Aqui vale uma correção importante que qualifica a história.
Ele não inventou o stock ticker original, mas desenvolveu melhorias decisivas, entre elas o Universal Stock Printer, lançado em 1871, que ajudava a manter sincronizados os aparelhos numa mesma linha e resolvia problemas práticos que o sistema financeiro realmente sentia. Era uma máquina de fita telegráfica que imprimia símbolos de ações e preços no papel, conhecida como ticker pelo barulho de tic-tac ao imprimir. Daí ticker. Foi base para os sistemas de cotação até ser substituído somente na década de 60 por displays eletrônicos. Edison já demonstrava uma característica central da sua inteligência. Muitas vezes, ele não criava o primeiro conceito da história, mas pegava sistemas imperfeitos, produtos que existiam, mas que podiam ser melhorados e os tornava mais funcionais, mais estáveis, mais úteis, mais práticos. Isso também é genialidade. Talvez até um tipo de gênio mais raro do que o mito gosta de admitir. Entre 1870 e 1875, dos 23 aos 28 anos, trabalhando em Newark, Edison aperfeiçoou tecnologias ligadas ao telégrafo, incluindo a Automatic Telegraphy e o Quadruplex Telegraph, que permitia enviar 4 mensagens por um único fio. Isso à época era fantástico. Isso exigia não apenas habilidade mecânica, mas estudos mais profundos de eletromagnetismo, resistência, sincronização e eficiência. Foi também nessa fase que ele desenvolveu a Electric Pen, hoje pouco lembrada, mas tecnicamente fascinante. Criada para perfurar estêncils de duplicação, ela se tornou ancestral do mimeógrafo e, por vias inesperadas, acabou influenciando tecnologias posteriormente associadas à tatuagem. É uma daquelas passagens deliciosas da história da invenção. Algo pensado para documentos acaba ecoando em outra cultura material, numa outra linguagem de uso. Aliás, isso é muito comum com inventores. Às vezes se busca uma solução e se encontra outra. Se busca um produto, um remédio, alguma coisa para um efeito e se descobre outro. Outro detalhe crucial desse período é que os problemas enfrentados na transmissão múltipla em alta velocidade o obrigaram a estudar cada vez mais química e eletricidade em profundidade. O Edison Papers explica que, à medida que os projetos foram ficando mais sofisticados, ele precisou incorporar laboratórios elétricos e químicos às oficinas mecânicas. Em outras palavras, Edison deixou de ser apenas um mecânico brilhante com bancada, passou a operar num território multidisciplinar. Essa virada é central. Sem ela, o que ele criou, o centro, o galpão, a sua fábrica em Menlo Park, jamais existiria da forma como existiu. No fim de 1875, pressionado por dificuldades financeiras e por uma ambição que já não cabia mais nas instalações interiores, Edison tomou uma decisão que foi decisiva. Aos 29 anos, mudou suas operações para Menlo Park, em New Jersey. Esse momento é um marco não só na vida dele, mas na história da inovação. O laboratório, construído em 1876, teve o custo de cerca de $2.500 apenas na construção, na edificação. Embora Edison afirmasse que o conjunto de máquinas e aparatos faria algo em torno de $40 mil, uma fortuna para a época. Inteligente, marqueteiro. O prédio principal tinha oficina mecânica no térreo e laboratório científico e químico no andar superior. Não era uma simples oficina, era uma plataforma pensada para pesquisa contínua, prototipagem, teste, correção e produção de novas soluções. E o detalhe pitoresco é maravilhoso. Quem ajudou a erguer o famoso laboratório foi o próprio pai de Edison, Samuel. Aqui está uma das maiores verdades escondidas sobre Edison. Sua grande invenção invisível talvez tenha sido o próprio laboratório industrial de pesquisa. E ele não fez nada sozinho, ele agregou muita gente especializada, muito técnico, muito profissional. O próprio Tesla trabalhou para ele. Não se entenderam.
Menlo Park foi, na prática, um novo organismo histórico. Ali a invenção deixava de depender do lampejo isolado de um indivíduo trancado num quarto e passava a ser organizado como processo industrial. Havia cadernos, oficinas, equipamento especializado, montagem, repetição, prazos, colaboração e ambiente voltado ao desenvolvimento de aplicações industriais. Ele é descrito como um marco que ajudou a originar o moderno laboratório de pesquisa e desenvolvimento, o famoso PID. É por isso que Edison precisa ser entendido não só como inventor de coisas, mas como inventor de método. Ele não fez isso sozinho. Dois nomes precisam aparecer com força: Charles Batchelor e John Craze. Batchelor era mecânico e desenhista excepcional, descrito como alguém que complementava Edison de maneira quase perfeita e até servia como seus ouvidos em certos projetos, dado o problema auditivo de Edison. Já John Craze, suíço, era o homem capaz de transformar desenhos e ideias em modelos e máquinas concretas. Mais tarde, outros nomes importantes se somaram à engrenagem, como Francis Upton, com sólida formação científica e matemática. O mito do gênio sozinho talvez seja bonito para filme ruim. A realidade é mais rica. Edison se tornou grande também porque soube reunir e coordenar gente forte em torno de problemas muito difíceis. E não foram 2, 3 profissionais, eram mais de 25 profissionais. Em 1877, aos 30 anos, trabalhando no aperfeiçoamento do telefone, em meio à disputa entre a Western Union e a Bell, Edison desenvolveu o transmissor de carbono. O princípio era poderoso. Um botão de carbono comprimido variava sua resistência conforme vibrava com a voz. Esse aperfeiçoamento tornou a transmissão telefônica muito mais eficiente. Seu princípio técnico permaneceria por décadas. Mas o mais extraordinário aconteceu quase como desvio de rota. Naquele mesmo ano, durante experiências ligadas ao som e à telefonia, Edison descobriu um método de gravar e reproduzir voz. No fim de 1877, apresentou o fonógrafo. O impacto público foi imenso. O mundo viu uma máquina fazer o impossível: devolver a voz depois que ela já tinha partido. A reação foi tão intensa que ele virou celebridade global e ganhou o apelido de Wizard, feiticeiro ou mago de Menlo Park. Nos meus tempos de universitário, viajei para o interior do país, onde havia localidades, aldeias com gente que não tinha acesso a praticamente nada. E quando retiramos um gravador, daqueles grandes ainda, tijolão, gravamos a voz da pessoa, o canto do grupo, e depois o mostramos a eles, era impressionante a reação. Eles pegavam a caixa, viravam como? Imagine o efeito do fonógrafo na população de época, apresentado por Edison. Era assim. O fonógrafo merece uma pequena contemplação, porque seu efeito não foi só técnico. Antes dele, a voz humana morria no ar. Depois dele, a voz podia sobreviver a um instante. Era como se o tempo sonoro deixasse de ser puramente fugaz. Edison, perseguindo um problema técnico, tocou em algo quase metafísico: a possibilidade de guardar a presença. Esse é um dos motivos pelos quais o fonógrafo abalou tanto a imaginação da época. Não era só aparelho, era uma nova relação com memória e permanência. Mas talvez o maior desafio da carreira tenha vindo logo depois. Entre o fim de 1878 e os anos seguintes, já com seus 31 aos 33 anos, Edison mergulhou na criação de um sistema completo de iluminação incandescente. É fundamental insistir nisso. Não foi só a lâmpada, foi o sistema inteiro. A narrativa vulgar diz: Edison inventou a lâmpada. A narrativa séria diz: Edison e sua equipe ajudaram a tornar viável um sistema comercial de luz elétrica e distribuição de energia. Isso significava resolver problemas de filamento, de vácuo, de resistência, durabilidade, geração, cabeamento, medição, instalação e operação urbana. Não bastava produzir luz.
era preciso fazê-la durar, custar menos, ser reproduzível e poder entrar nas cidades de forma organizada. Esse trabalho exigiu experimentação exaustiva com materiais diversos, para filamento e uma visão sistêmica rara. E é justamente perseguindo a iluminação que Edison tropeça numa pérola histórica extraordinária, chamado efeito Edison. Uma observação feita em lâmpadas evacuadas, lâmpadas incandescentes com bulbo evacuado, ou seja, o vidro selado do qual o ar era removido, vácuo, daí bulbo evacuado, para que o filamento de carbono pudesse ficar incandescente sem queimar. Sem oxigênio não há combustão. Isso que mais tarde ajudaria a pavimentar a eletrônica de válvulas, ou seja, tentando resolver um problema da luz, ele deixou sem querer um tijolo para outro universo tecnológico. É uma das belezas da grande invenção. Muitas vezes a descoberta principal arrasta descobertas laterais invisíveis que só o futuro saberá valorizar. A fama cresce, mas a vida de Edison não vira linha reta de glória. Em 1887, aos 40 anos, ele abre um novo e ainda maior complexo em West Orange. Se Menlo Park já era revolucionário, West Orange ampliava a escala e a ambição. Ali ele aprofundou trabalhos com fonógrafo, imagens em movimento, baterias alcalinas, cimento e outras iniciativas. West Orange é descrito como um laboratório industrial sem rival até o século XX. Isso mostra que Edison não estava satisfeito em ter fundado um método, queria ampliá-lo continuamente. Ele não apenas inventava, expandia a capacidade de inventar. Outro ponto pouco lembrado é o fracasso do projeto de beneficiamento de minério de ferro. Edison investiu anos e fortuna em sistemas de separação magnética para minério de baixa qualidade. E o empreendimento não se tornou a glória que ele esperava. Mas aqui aparece novamente a obstinação adaptativa do personagem. Tecnologias, maquinária e aprendizado dessa fase ajudaram a abrir o mercado para sua entrada posterior no setor de cimento, inclusive com a Edison Portland Cement Company. É uma pérola valiosa, porque mostra que Edison também soube reaproveitar ruína técnica, fracasso empresarial como ponto de partida para outro movimento. Nem tudo que ele tocou virou êxito, mas quase tudo que enfrentou virou aprendizado operacional. Aprendizado. O que Robert Greene, em seu livro Maestria, diz que são necessárias 10 a 20 mil horas de desenvolvimento, de aprendizado para caminhar rumo à maestria. Se você trabalhar 10, 12 horas por dia continuamente, isso vai dar 4, 5 anos de vida. Há ainda uma sombra menos famosa, mas muito forte, sua incursão nos raios-x. Depois das descobertas de Röntgen, Edison trabalhou em fluoroscopia e seu assistente Clarence Daly sofreu exposição severa à radiação, vindo a morrer após desenvolver câncer. O Smithsonian registra esse episódio como uma das primeiras mortes associadas à experimentação com raio-x. Depois disso, Edison abandonou o campo e passou a temer profundamente esse tipo de pesquisa. É uma passagem poderosa porque fere a imagem do gênio intocável, mostra o preço corporal, humano e ético de experimentação num tempo em que muitos riscos ainda eram pouco compreendidos. Então chegamos à parte mais escura da sua biografia pública, a guerra contra a corrente alternada. Edison defendia a corrente contínua. Do outro lado, o sistema impulsionado por Tesla e Westinghouse favorecia a corrente alternada. E, novamente, a corrente contínua não seria um sucesso. Ela era cara, exigia usinas a cada quilômetro, 2 quilômetros, não era viável. Mas foi uma guerra, literalmente. Em 1888, com 41 anos, Edison e pessoas ligadas ao seu campo participaram de uma campanha pública para associar a corrente alternada à morte e ao perigo. O Smithsonian registra demonstrações com eletrocução de animais, incluindo cães, bezerros, um cavalo, numa tentativa de influenciar o medo público. E com os jornais mostrando isso. Execução pública.
Esse capítulo é moralmente perturbador e não pode ser adoçado. O homem que ajudou a iluminar o mundo aceitou usar crueldade, propaganda e espetáculo para atacar o sistema viral. Aqui a grandeza tecnológica encosta numa miséria ética total. E talvez seja justamente por isso que a biografia fica mais verdadeira. Thomas Edison morreu em 18 de outubro de 1931 em West Orange, New Jersey, aos 84 anos. Já era então uma figura histórica em vida. Deixara 1.093 patentes registradas, um recorde extraordinário. Uma fábrica de patentes. E um legado que vai muito além dos objetos específicos associados ao seu nome. Sim, ele ajudou a transformar telefonia, gravação sonora, iluminação elétrica e imagens em movimento. Mas seu legado mais profundo talvez seja esse. Ele ajudou a mostrar que a invenção podia ser organizada como processo, com equipe, laboratório, capital, documentação, comercialização e escala. Edison não inventou apenas aparelhos, ajudou a inventar a própria máquina moderna de inovar. Uma máquina de inventar que era o seu laboratório, a sua fábrica. E isso explica porque a sua biografia continua tão fascinante, porque ela é ao mesmo tempo gloriosa e inquietante. Ela celebra o poder humano de criar e adverte sobre a facilidade com que esse poder pode se tornar brutal. Talvez a melhor imagem final seja essa: um menino pouco encaixado na escola, vendendo jornais num trem barulhento, quase surdo, fascinado por sinais e engrenagens, cresce, aprende o ritmo da telegrafia, fracassa cedo, entende o mercado, reúne talentos, constrói um laboratório e transforma oficina em sistema. Sistema em indústria, indústria em poder, poder em glória e glória em contradição. Edison não foi um herói limpo. Ele era brutal contra aqueles que rivalizavam com ele. Foi uma força histórica. E forças históricas raramente são puras, mas às vezes são justamente elas que mudam a forma como o mundo funciona. Edison terminou os dias mais como um homem rico, reconhecido e historicamente consagrado. Quando morreu em 18 de outubro de 1931, aos 84 anos de idade, em sua casa, Glenmont, em West Orange, Nova Jersey, até o fim continuou associado ao seu grande laboratório de West Orange, onde trabalhou por décadas, e de onde partiram mais da metade das 1.093 patentes. As outras foram do Menlo Park, do outro galpão, da outra oficina que ele construiu. Nos últimos anos, ele já era visto como uma figura nacional, quase um símbolo vivo da invenção americana. Destaque-se que ele ainda buscava novos projetos já em idade avançada, inclusive sua última grande busca por uma fonte doméstica de borracha. Ou seja, não terminou como um homem derrotado ou intelectualmente esvaziado. Terminou ainda inquieto, ainda procurando, ainda tentando resolver problemas. Ao mesmo tempo, não era mais o jovem conquistador em plena escalada. Seus últimos anos foram de um patriarca da inovação, muito famoso, amplamente reverenciado, cercado pela família e pelo peso do próprio legado. Há, inclusive, registro do último filme conhecido dele em julho de 1931, celebrando o 4 de julho com a família, poucos meses antes da sua morte. Mas permaneceu até o fim, inquieto, ainda buscando, ainda experimentando, ainda tentando arrancar da matéria alguma solução nova. Não morreu apagado, morreu consagrado e talvez também prisioneiro da própria grandiosidade. Esse último filme você pode pesquisar na internet. Tem lá as imagens. Conclusão para a reflexão. Edison foi gigantesco, mas sua grandeza não cabe em moldura simples. Ele representa o nascimento do inventor moderno como líder de sistema, recrutador de cérebros, captador de recursos. Sim, recurso financeiro. Era necessário muito investimento para as pesquisas dele. E organizador de talentos. Ele provou que genialidade pode ser processual, industrial, quase fabril.
Mas também provou outra coisa: quando poder, vaidade e medo se unem, até a inteligência pode se degradar em crueldade. Ele confronta um erro comum do nosso tempo: romantizar demais o insight e desprezar a estrutura. Muita gente quer parecer criativa, inovadora, genial, ideias. E a estrutura? E os recursos? E os talentos em áreas diversas, multidisciplinar, para transformar ideias em algo prático. Pouca gente quer construir rotina, processo, laboratório, padrão, interação e gastar anos. Só que o mundo real premia quem entrega, não só quem imagina. Sonhar, só sonhar, sem movimento, sem ação, sem valores, nada produz. A lenda de Edison nos lembra que brilho sem repetição é faísca. E faísca sozinha não sustenta cidade, carreira ou qualquer legado que seja. Pérolas. Edison não ficou imortal apenas por inventar, ficou imortal porque entendeu que ideia sem sistema morre no rascunho. O fracasso como dado, outra pérola, é o reenquadramento do erro. Quando um assistente lamentou que eles tinham falhado 1000 vezes em um experimento, Edison respondeu: eu não falhei, eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Ele não viu o erro como uma derrota emocional, mas como uma eliminação de uma variável. Na carreira, o erro não é o fim do caminho, é o GPS recalculando rota, desvio, caminho. Interação rápida. Não tente lançar o projeto perfeito, o produto perfeito. Lance o mínimo, produto viável. Entre rápido e corrija no caminho. O mesmo ocorre na empresa, com seus projetos, com suas ideias, com suas propostas, com um projeto piloto para ver se há viabilidade, com pouco investimento. Crie a sua Menlo Park. Tenha um espaço, mesmo que digital, onde você possa testar ideias absurdas sem o julgamento de clientes, de chefes, da estrutura empresarial. Monetize o processo. Edison vendia as sobras de seus experimentos para financiar os próximos. Veja o que você aprendeu em um projeto que falhou e use esse conhecimento como ativo num outro projeto. Táticas. Não hidrolatre só a ideia, construa o sistema. Seu diferencial cresce quando você cria método para repetir qualidade, para performar. Transforme tentativa em processo. Fracasso pontual é ruído, é barulho. Aprendizagem organizada vira um ativo. Trabalhe com protótipos. Antes do produto perfeito, construa versões funcionais. Una técnica com aplicação real. Valor cresce quando a sua ideia resolve algo de modo usável, empregável, utilidade. Para alguma coisa ou para alguém, ou para uma indústria. Disciplina criativa, vence inspiração perigosa, preguiçosa. Disciplina. Quem aparece todo dia produz mais futuro do que quem espera o momento ideal. Aplicação na carreira. Seja um executor, não um pensador somente. O mercado não paga por ideias, paga por soluções implementadas. Diversifique suas patentes. Não aposte sua carreira em uma única habilidade. Desenvolva várias patentes, várias competências, vários pontos fortes que se complementem, que se integrem. Gerencie o ego no conflito. No caso da Guerra das Correntes, o ego de Edison o cegou por uma tecnologia melhor, a corrente alternada de Tesla. Saiba quando recuar e abraçar a ideia do outro, se ela for superior. Perguntas e respostas. Vale a pena trabalhar 20 horas por dia como ele? Não. É sobre as horas.
É sobre a obsessão pelo resultado. O equilíbrio é necessário, mas a vitória exige picos de intensidade. Como lidar com a surdez? Aqui a surdez representando limitações, sejam físicas, sejam de qualquer ordem na carreira. Edison via a surdez como uma vantagem. Ele não se distraía com conversas inúteis, com o barulho, com os outros. Transforme a sua limitação no seu foco. O que define o sucesso dele? A capacidade de industrializar a criatividade. Ele transformou a criação, a invenção, numa fábrica de invenções. Qual a maior lição dele para empreendedores? Criatividade precisa de estrutura. Sem processo, a ideia não ganha escala. Por que o espaço, o galpão dele inicial, Menlo Park, foi tão importante? Porque simboliza a passagem da invenção isolada para a invenção, para a inovação sistemática. A verdade nua, crua, as verdades despodoradas, desavergonhadas, sem vergonha mesmo, que poucos falam para você. O mundo costuma amar vencedores da inovação. Ama menos examinar o custo moral de certas vitórias. Edison não foi apenas a luz, também foi a sombra que a luz projeta quando vira uma arma. O mundo está cheio de gente com boas ideias e vazio de gente com estrutura para realizá-las. Quer mais verdade? É que Thomas Edison era um trator. Ele passaria por cima de você para garantir que a sua lâmpada brilhasse primeiro. No mundo real, a bondade não cria ferrovias nem ilumina cidades. É preciso uma dose de agressividade comercial e uma teimosia quase patológica. Se você quer ser uma lenda, pare de pedir desculpas por querer vencer ou por existir. Se esse episódio mexeu com você, deixa seu like, dedinho não dói. A gente vive em função disso para ampliar o nosso programa, o nosso projeto. Inscreva-se no canal. Coloque nos comentários sugestões, críticas e diga também quais outras lendas você quer ver aqui. É disso que o algoritmo nos classifica para que a gente possa continuar produzindo. Eu deixo a mensagem de que alguns homens criam máquinas, outros inventam métodos. Mas só os maiores ou os mais perigosos fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Ajudam a criar uma época, ideia ilumina, método eletrifica o futuro. Aproveite, plante e colha o seu dia. Ilumine seu dia. E, principalmente, essencialmente, procure ser feliz. Até o próximo Caso de Carreira.